Bem-vindas! Hoje nós vamos falar do capítulo 4. A gente está fazendo esse livro bem devagarinho e tem um motivo, né? É porque esse livro ele tem uma importância muito grande, uma das mais vendidas para gente. E é, esse tema particularmente, do número 4 aqui, do capítulo 4, é um tema que eu sempre venho tocando nas minhas aulas. Eu sempre falei isso para os meus alunos, quem é meu aluno sabe, que eu sempre falo que o cliente ele revela através das palavras também, não só do corpo, mas só através das palavras. E aí esse tema aqui do nosso livro, Não Começou em Você, o 4, que é pequenininho, ele fala a abordagem da linguagem central. Para ser ouvido, o inconsciente insiste, repete e quase arromba a porta. Por estar inconsciente, ele vai se manifestar de outras formas, vai se manifestar por sinais. Quais são esses sinais? A gente estuda isso na formação. O corpo, as repetições, a linguagem, as palavras, os bordões. Eu sempre costumo dar um exemplo para os meus alunos, que é o seguinte: uma vez eu estava num relacionamento e toda vez que o rapaz ele ia lá ia no banheiro, o tapete ficava todo bagunçado. E aí eu perguntei a ele: você tem prego no pé? E ele me olhou com a cara mais estranha do mundo. Tipo, que coisa mais sem sentido. E aí eu comecei a rir, porque eu lembrei que essa frase não era minha, era minha mãe dizendo que eu e os meus irmãos tínhamos prego no pé, porque toda vez que a gente ia no banheiro ficava aquela bagunça. E aí eu falei isso para ele e ele, mas de onde você tirou isso? Aí eu comecei a rir, eu percebi o quanto que eu estava repetindo a minha mãe ali. Na verdade, toda vez que eu entrava no banheiro, eu tinha que arrumar o tapete, porque não, o que que eu queria? Ô, Nieto, dá para você deixar o tapetinho como você encontrou? Era mais ou menos isso, né? Claro que eu estou na minha casa, eu estando na minha casa é de um jeito. Então, foi mais ou menos essa. Isso foi uma frase que eu usei do meu sistema familiar em outro e causa estranheza. Mas as frases e as palavras, elas pertencem também ao campo. Uma pessoa que é cristã, ela vai falar, me pegaram para Cristo. Uma pessoa que é judia, como eu já peguei uma vez, reclama do personal trainer dizendo que ele é um nazista. Ou seja, as palavras elas vão ecoar de acordo com o sistema. E aí vamos começar aqui no primeiro parágrafo do capítulo 4. Quando fragmentos de traumas passados se manifestam em nosso interior, deixam vestígios por meio de palavras, frases emocionalmente carregadas que, muitas vezes, nos fazem retornar a traumas não resolvidos. Como observamos, talvez eles nem nos pertençam. Eu chamo as expressões verbais desses traumas de linguagem central. Ela também pode ser expressa de maneiras não verbais, como sensações físicas, que a gente sempre fala na formação, comportamentos, emoções, impulsos e até mesmo sintomas de uma doença, quando você repete a doença do sistema familiar. Aí ele fala aqui alguns casos, né? A linguagem central de Jesse incluía acordar às 3h30, tremendo sem saber o motivo e com medo de adormecer. A de Gretchen incluía depressão, desespero, ansiedade e desejo de se vaporizar. Ambos carregavam peças do quebra-cabeça que os ligavam a algo pendente em sua história familiar. Vou fazer uma pergunta para vocês e não respondam. Para mim, esperem. Qual é a sua linguagem central? Todos nós conhecemos a história de João e Maria, que adentram a floresta sombria, segundo parágrafo do início do capítulo. Preocupado que nunca encontraria o caminho para casa, o menino deixa um rastro de migalhas de pão a fim de garantir o seu retorno seguro. É uma analogia apropriada nas profundezas da floresta de nossos medos ou na inquietação de nos perdermos, deixamos um rastro para achar o caminho. E esse rastro é a linguagem, é o comportamento.
é a dor, é a mesma reação diante de uma situação, são as mesmas palavras, as mesmas respostas, as mesmas rotinas. Olha que rastro interessante, pessoal que gosta de procrastinar. Vai, faz tudo na casa, menos o que tem que ser feito. Então, rastro. Vai limpar a casa, faxinar, mas não faz o que precisa ser feito. E aí depois diz que eu procrastino, mas procrastina só em determinado assunto. É um rastro. Porém, em vez de migalhas de pão, usamos palavras que têm o poder de nos redirecionar. Elas podem parecer aleatórias, mas, na verdade, consistem em pistas do nosso inconsciente. Se forem reunidas e conectadas, estabelecem um caminho que auxilia a maior compreensão de nós mesmos. As nossas famílias, elas têm palavras, as nossas famílias, elas têm não só palavras, mas bordões, ideias. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em relacionamento, antes só que mal acompanhado, aí você vai ver todo mundo fala isso na família. Ah, é, homem não presta. São todas as famílias que falam isso? Não, mas algumas falam e talvez a sua fale também alguma frase. Pensa aí, ó, em alguma frase, alguma linguagem que a sua família usa. Outro dia eu atendi uma mulher com uma dificuldade muito grande de fazer amizade, e aí quando a gente foi ver dentro da linguagem central, amiga é só o pai e mãe. E aí, né, o pai e a mãe morrem, a pessoa vai ficar o quê? Sozinha no mundo, né? Perigoso esse tipo de colocação. Então, assim como as crianças do conto de fadas, adentramos tanto a floresta de nossos medos que nem sequer conseguimos lembrar o caminho de volta para casa. Em vez de seguir a trilha das palavras, podemos acabar recorrendo a medicamentos, consolando-nos com comida, cigarro, sexo ou álcool, ou nos distraindo com atividades mecânicas. Por experiência própria, sabemos que esses caminhos sempre terminam em um beco sem saída, nunca nos levam onde precisamos ir. Eu atendi uma mulher que ela era sempre mandada embora. Quando a gente foi olhar, ela tinha uma mania de toda vez que ela tinha uma tarefa que demorava muito, ela levantava para tomar um café. Ou seja, as tarefas nunca eram concluídas. Então, ela era mandada embora e era sempre que ela passeava demais, conversava demais, mas é porque ela não queria sentar para fazer aquelas tarefas que eram para ela fazer. Quando a gente foi olhar, além do hábito do café, ela sempre tentava distrair a mãe, porque na infância a mãe mandava ela fazer muita coisa, então ela sempre buscava fazer uma outra coisa para dizer para a mãe que ela estava ocupada. Olha a linguagem. Então, aquela pessoa que ia sempre buscar café para não ter que fazer o trabalho, ela estava dando uma desculpa também para o chefe. Mas por quê? Porque era assim o comportamento dela com a mãe. Não percebemos que as migalhas da nossa linguagem central estão ao nosso redor. Alguém já percebeu alguma? Enquanto eu falei? Ainda não? Já percebeu, Sibeli? Que bom. Ok. Memória inconsciente. Vou pular aqui essa partezinha, tá? Compreender como as memórias traumáticas são armazenadas pode esclarecer o que acontece com nossas palavras quando estamos sobrecarregados. A gente não é capaz de ficar compreendendo as nossas memórias traumáticas, a não ser que a gente entre num profundo movimento de autoconhecimento, que é o que a gente faz na Academia Constela Amor. Por quê? Porque a memória de longo prazo costuma ser dividida em duas categorias principais, explícita e implícita. A primeira também é chamada de memória declarativa. É a capacidade de recordar conscientemente fatos ou eventos. Esse tipo de memória depende da linguagem para organizar, categorizar e armazenar informações e experiências que se tornarão memórias recuperáveis. É como um livro que retiramos da estante quando precisamos consultar uma história do passado. Ao colocar os acontecimentos em palavras, podemos relembrá-los como parte da nossa história. A segunda também é denominada não declarativa. Atua sem uma rememoração consciente. A memória implícita possibilita a recuperação automática do que já aprendemos, não exigindo que refaçamos os passos. Por exemplo, andamos de bicicleta, não pensamos na sequência de movimentos. Quando andamos de bicicleta, não pensamos na sequência de movimentos necessários para fazê-las. Essa memória está tão arraigada que simplesmente subimos e pedalamos sem dividir o processo em etapas. Esse tipo de memória nem sempre é fácil de descrever,
E aí ele vai falar da nossa reação, falar do reclamar do pai, reclamar da mãe. Você não lembra? Quem aqui já teve um relacionamento, um namoro, brigou, depois falou, cara, por que que a gente começou a brigar? Quem aqui já brigou com alguém e depois não lembra por que que brigou? Porque você juntou tudo. E a gente, ao juntar tudo, a gente chama, cria aquilo que a gente chama de emaranhado. Nada mais é do que um emaranhado. E os emaranhados são aquelas questões que ferem a gente e a nossa atividade de vida cotidiana. Tudo que é automático, ele parece mais fácil, mas ele pode estar carregado de símbolos, carregado de memórias inconscientes, memórias traumáticas, ok? Eu vou passar aqui para a linguagem não declarada, a falta de palavras. Eu já atendi muita gente com mutismo seletivo. Em determinada situação, a pessoa, entendeu? Entenderam? Que bom. Linguagem não declarada, a falta de palavras. Existem dois momentos importantes em que não conseguimos usar palavras para descrever a nossa experiência. O primeiro é antes dos 2 ou 3 anos de idade, quando os centros de linguagem do nosso cérebro ainda não atingiram plena maturidade. O segundo ocorre durante episódios traumáticos, quando as nossas funções de memória são reprimidas, nos incapacitando de processar as informações com precisão. Alguém já falou para você uma história da sua infância e você falou assim, nossa, não lembro disso. Ah, a gente fez isso, você não lembra disso? Então, algumas pessoas, isso é interessante, algumas pessoas têm memória sobre nós que nós não temos sobre elas, e vice-versa. É aí que muitas vezes a gente tem questões de relacionamento. Já viu? Às vezes você fica chateado com o primo, com o primo, com o ex, e você tem memória de coisa que a pessoa fez, mas a pessoa não tem memória de que fez aquilo com você. E ela acha que está tudo bem. Está tudo bem para ela realmente porque ela não lembra. Mas para aquelas pessoas que lembram, por isso tem muita gente que guarda diário. Inclusive, eu tive um diário de viagem, teve umas 2 semanas, eu encontrei, eu comecei a ler, eu lembrei de vários. Eu lembrei, não lembrava, é porque estava registrado. São pequenos detalhes daquela época que fizeram com que algumas fichas caíssem para mim daquela viagem. Eu não faço diário, gente, então quem quiser fazer, faça, mas eu não tenho esse tempo, não. Mas antigamente era muito comum. Vamos lá. A linguagem não declarada. Aí ele explica aqui que é o lobo frontal, ele fala da linguagem, como é que isso funciona, mas é importante que a gente saiba que um dos principais aspectos dessa linguagem é desaparecer. Ela desaparece para a gente. A gente não, ela desaparece quando a gente está sobrecarregado, quando as coisas já passaram muito tempo. Ele vai dizer também que a linguagem nunca se perde. Tudo aquilo que está no nosso inconsciente pode ser ativado. E a gente precisa saber que, às vezes, a nossa linguagem não verbal, a nossa linguagem central não verbal, essa falta de palavras, a linguagem não declarada, ela é carregada de símbolos. Carregada de símbolos. Para quem está na academia, a gente tem uma aula de simbologia. Então, quais são os símbolos da sua casa? Quais são os símbolos que você tem aí na sua casa que são a linguagem central da sua família? Um símbolo muito comum é o quê? A religião, o regionalismo. De repente, numa família sempre tem gente que tem que ter tem que ter tapioca, não tem que ter cuscuz. Na outra tem que ter, não sei, tem que ter 3 vapores, né, sabe? Eu estou falando de forma aleatória para você entender que você tem simbologias que você carrega na sua casa que não são suas, elas são do seu sistema. Tem, por exemplo, na minha família, eu moro, não tem, aqui em casa não mora muita gente. E a minha mãe, ela tinha uma geladeira e um freezer. E tinha que ter geladeira e freezer para ela poder congelar as coisas. Sempre foi assim. Outro dia eu estava pensando assim, acho que eu preciso do freezer. Depois eu parei e pensei, gente, não preciso do freezer. E aí, não, eu pensei isso por quê?
Porque lá quando eu era bem pequena, a minha mãe tinha. Para a família que ela me deu também, na família também tinha uma geladeira e um freezer, um do lado do outro. Mas era família. Minha mãe, quando morava com ela, era eu, ela, meus irmãos, minha avó. Então eram 5 pessoas. Depois, na casa que eu fui cuidada também, né? Aí eu morava lá, aí morava o meu padrinho, a mãe dele, as 2 irmãs, ainda tinha uma sobrinha e uma agregada lá. Realmente, essa casa precisa de um freezer. Agora, eu, na minha ideia, estava aqui, eu vou comprar um freezer. Eu pensei, freezer? Comecei a pensar. Ou seja, essa era uma memória da minha infância, porque antigamente, lá naquelas casas, eram muitas pessoas, muito mais pessoas do que agora, tá? Então, para mim, uma casa com 3 pessoas não precisa de um freezer, concordo? A não sei que sejam 3 pessoas, sem freezer, não. Cozinha muito, muito, mas para comida, café da manhã, almoço, e janta, né? Não é assim. Não tem necessidade, é só organizar, que não precisa. Mas essa memória foi lá da minha família. Então, se a gente não está atento, a gente vai repetir. Então, se a gente não está atento, a gente vai comprar, ao invés de uma, 2 blusas da mesma marca, do mesmo modelo, cores diferentes, e vai usar mais uma que outra. Vai comprar 3 pares de sapato. Vamos lá, conversa aí que eu gostei. Quem gostou? Tocou o Não, Fátima, coração de alguém. não, você falando assim, né? Eu tenho assim, a mesma mania da minha mãe, dos paninhos, sabe, assim, cobrindo as coisas, né? Cada móvelzinho assim ou de canto, ou de uma mesinha, ou cobrindo os pratos, né? Tem que ser tudo de pano e tal, e bordadinhos. Aí. Eu chego, esses dias não, meu filho chegou e falou assim, mãe, só tá com a mania da minha mãe. Onde a gente vê tem paninho. Eu olhei e falei, meu filho, sabe o que é mesmo? É, É. uma linguagem carregada de símbolos. Para ela, isso era cuidado com a casa, para ela, esse é zelo, para você deve ter o mesmo símbolo. Vamos lá, fala aí, Sibeli, pergunte. É engraçado, né? Aqui eu tenho o hábito de tomar chimarrão desde muito cedo, mas eu não sou gaúcha. Mas meu avô mora numa cidade onde aconteceu o cerco da Lapa, que eles chamam, que foi o pessoal que veio do Rio Grande do Sul rumo a São Paulo e parou ali. Então ele tinha esse hábito que provavelmente pegou na guerra, o que o pessoal de lá de baixo passou. E aí, quando eu conheci meu marido é do Rio Grande do Sul, então tomava chimarrão e aprendeu comigo. Aí, não é meu, mas eu carrego Veio isso. veio de presente e é engraçado porque veio exatamente da cidade, da mesma cidade. Você casou com o marido da mesma cidade que o teu avô? Não, não que o meu avô, mas é esse pessoal que saiu dessa cidade chamada Viamão, do Rio Grande do Sul, parou, fez uma parada ali nessa cidade da família do meu avô, da família materna. E aí? Vamos investigar essa árvore aí. Que bom, que bonito isso. Como é que é bonito a gente ver que nós estamos também inseridos nessa, nessa linguagem da nossa família, né? Uma linguagem não declarada. E Fátima, Oi? e assim, porque tem algumas coisas que, igual você falou, a gente carrega mesmo, parece que não consegue tirar, né? Já tem umas coisas que a gente percebe e fala assim, gente, por que que eu estou fazendo isso? Igual você falou da geladeira. Para que isso aqui? Aí, de repente, a gente quer tirar e fala assim, não, e fica É, pensando assim, mamãe não, para que daqui. tirar uma coisa? É porque está enraizado assim e você nem. Porque tem, Tudo né? é processo. É pertencimento. A Hum, gente vai falar sobre pertencimento. Mas olha que hum. bonito. Aqui, só em falar, você já, na página 59 é como reconhecer a linguagem central. A gente dá uma ajuda aqui, esse livro ele ajuda. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso já já, menina. Ó, linguagem central e recuperação de memória. As experiências tácitas que habitam o nosso inconsciente estão à nossa volta. Olhem a casa de vocês.
Elas aparecem na linguagem peculiar, se manifestam nos sintomas crônicos, nos comportamentos inexplicáveis, ressurgem nas dificuldades recorrentes que enfrentamos. Essas experiências tácitas formam a base de nossa linguagem central. Ela é o que escutamos quando o inconsciente arromba a porta para ser ouvido. As palavras emocionalmente carregadas de nossa linguagem central são as chaves para as memórias implícitas que habitam no nosso corpo e organismo, de nosso sistema familiar. Elas são como pedras preciosas, esperando para serem escavadas no inconsciente. Se deixarmos de reconhecê-las como manifestações, perderemos indícios importantes que podem desvendar o mistério por trás das dificuldades. Ao desenterrá-las, damos um passo essencial em direção à cura do trauma. Eu vou parar aqui rapidinho para a gente falar. Estou na página 58, ficou faltando o último aqui. Mas quando a gente olha o punk no Rio de Janeiro, o tiro, a sexualização, e aí você entra lá, é realmente assim. O medo, o tiro, a sexualidade, como moeda de troca, como vantagem. É uma ambientação, é uma linguagem não verbal daquele lugar. E essa linguagem, ela não está só na música, ela está realmente inserida ali. Então, essa linguagem, ela desenterra, né? Ou nem desenterra, né? Ela deixa explícita como é o cotidiano dessas pessoas, ok? Vamos voltar aqui, continuando no 58. A linguagem central nos ajuda a declarar as memórias não declaradas, possibilitando a reunião de eventos, experiências que não foram integrados ou mesmo lembrados. Quando um número suficiente desses elementos se juntam em nossa consciência, começamos a formar uma história que aprofunda a compreensão do que pode ter acontecido conosco ou com nossos familiares. Isso aqui é muito constelação familiar, né? Passamos a entender as memórias, emoções, sensações que nos assolam toda a vida. Assim que identificamos sua origem no passado, no nosso trauma ou no trauma familiar, deixamos de vivê-las como se pertencessem ao presente. E embora nem todo medo, ansiedade ou pensamento repetitivo possa ser explicado por um evento traumático na família, certas experiências não são mais bem compreendidas quando deciframos a nossa linguagem central. Como que a gente passa? Às vezes a gente está num processo e dentro de uma constelação, o campo manda uma informação para o facilitador e ele te faz uma pergunta aleatória. Como, por exemplo, tinha alguém na sua... Está me vendo... às vezes, isso acontece muito comigo. Tá? Eu pergunto, está me vindo um sacerdote? Tinha alguém na sua família próxima? E aí a pessoa normalmente, no meu tio era padre, sabe? Era muito importante para minha avó que meu pai fosse padre. E por que que isso acontece? Porque aquela linguagem, ela faz parte daquele campo. Quem trabalha com constelação muitas vezes sente isso e pode usar isso dentro do atendimento, tá? Agora, como reconhecer? Aí que você queria. Como reconhecer a linguagem central? A nossa linguagem central consiste nas palavras intensas ou urgentes que usamos para descrever nossos medos mais profundos. Outro dia tinha uma pessoa constelando, ela usou a palavra parece um massacre. Massacre. Olha que forte. Também é possível reconhecê-la em nossas reclamações sobre relacionamento, saúde, trabalho e outras situações de vida. A linguagem central se revela até mesmo na maneira como nos desconectamos do nosso corpo e de nossa essência. Basicamente, ela se manifesta nas consequências de um trauma ocorrido na nossa infância ou história familiar. A linguagem é atípica, pois pode se descontextualizar do que conhecemos ou vivenciamos. A central pode emanar externamente ao mesmo tempo que a experimentamos dentro de nós. Aí ele fala do caso que ele citou anteriormente. Gretchen, ao compreender que estava por trás da palavra vaporizar e incinerar, relatou: esses sentimentos habitavam o meu ser,
mas não se originavam dele. Assim que essa linguagem idiosincrática é exposta, sua intensidade e a sua influência sobre nós começa a perder a força. É um pouco o que a constelação faz. Depois que a gente vê o que a gente que atua sobre nós, isso começa a perder a força. Eu queria perguntar a você, quais são as suas reclamações sobre relacionamento, sobre saúde, sobre trabalho? Tem alguém no seu sistema familiar que faz essa reclamação? Ou fez? Pensem sobre isso. O mapa da linguagem central, ainda na 59. Aí fala, nos próximos capítulos eu apresentarei ferramentas que ajudam a ligar os pontos entre emoções, até então inexplicáveis e, e eventos do passado. Cada ferramenta contém uma série de perguntas. Ele começa a trabalhar com perguntas, que é como ele usa a linguagem. A gente também usa isso dentro da escola, com o plano de quem está dentro da academia tem o plano de voo Brasil. Agora a gente tem ali os protocolos para as pessoas poderem usar. E aí, na 60, segundo parágrafo. Nosso mapa da linguagem central provavelmente foi formado muito antes de nascermos. Pode ter pertencido ao nosso pai. O que que você fala que pertence ao teu pai? A nossa avó, consistindo em algo que apenas carregamos. Talvez eles também tenham sido só os portadores desse mapa para o antepassado. Alguns mapas são criados durante o período da infância, em que ainda não aprendemos a falar. Seja qual for a maneira como percebemos, agora temos a oportunidade de relacioná-los à sua origem. Traumas não resolvidos de nossa história familiar se difundem nas gerações subsequentes, misturando-se as nossas emoções, reações e escolhas de maneiras que nunca cogitamos questionar. Presumimos que essas experiências se originam de nós, com a sua verdadeira fonte oculta. Muitas vezes não conseguimos diferenciar o que nos pertence e o que não nos pertence, do que não nos pertence. Ao percorrer nosso mapa de linguagem central, podemos nos deparar com parentes que vivem como fantasmas invisíveis e ignorados aos excluídos. Alguns estão enterrados há muito tempo, outros foram rejeitados ou esquecidos. Alguns vivenciaram os infortúnios tão traumáticos que é muito doloroso pensar no que devem ter sofrido. Assim que os encontramos, eles são libertados e nós também. E aí depois ele fala, vai explicando um pouquinho, falando da prática e dos exercícios que vão surgir a partir da próxima. A gente vai fazer ele, tá? É importante que a gente siga. Então, próximo capítulo são os 4 temas inconscientes. E agora, sobre isso que você perguntou, Meire, os temas que surgem, como lidar com isso? A primeira é não tentar usar o comportamento como uma forma de pertencimento e inclusão. A sua mãe vai te amar mais se tiver paninho aí? Você quer mostrar para ela o quão cuidadosa você é com a sua casa? Isso realmente simboliza para você um sinônimo de cuidado? Não, não, não. Eu acho bonitinho assim, mas posso não ter, não me dá diferença. Não precisa responder. Por que que é importante ter? Aí a gente precisa começar a pensar. Porque não é lógico. Pode viver sem, mas por que que é importante ter? Memória afetiva. Eu me sinto Eu já ia falar assim, eu me lembro dela. eu me Assim, ela sinto ainda mais está perto aqui, da minha graças a mãe. Deus e tal. Eu me sinto mais perto dela. Eu me sinto mais perto dela. Ela mora com você? Não, minha mãe não gosta de morar com os filhos, não, nem vem para as casas dos filhos, só vem se for chamado de olhe lá. Memória afetiva. Então, compreendem que a linguagem que a gente usa, verbal e não verbal, ela faz parte
da nossa história. Talvez até os quadros que você tenha na sua casa, eles contem algo. Eu tenho um desafio dentro da Academia Constela Amor, que é êxito no amor. E uma das questões que a gente traz é quais são os seus quadros. E aí nós vimos que muitas mulheres têm foto de pessoas sozinhas, de uma árvore sozinha, solitária, muitas mulheres solteiras. Tinha uma que o quadro preferido dela era uma mulher sentada num café sozinha, em Paris, tomando um café, de meia idade. E ela nervosa, porque estava chegando aos 40 e estava sem casar e sem filho. Aí você começa a pensar, poxa, ela olha todo dia para aquela mulher sozinha num café em Paris e se alegra com isso. Bota com a família em Paris, né? São os símbolos que nós carregamos. Eu já ia falar com isso, né, Fátima? São esses símbolos que a gente coloca. Uns a gente entende e tal. Agora, outros que tá enraizado assim, a gente nem percebe. Não percebe. Não percebe as cores de roupa. Eu, ontem, né, eu contei até no grupo da Academia Constela Amor, eu fui para Paraty, eu peguei uma lanche e o rapaz me levou numa praia. E aí, na hora de voltar, ele não aparecia. Ele esqueceu. Ele fez a conta errada. E aí acabou que a gente ficou lá e teve que voltar com uma outra pessoa de lanche. E aí, nisso, no caminho, estava muito engarrafado, então a gente parou no meio do caminho e não tinha um lugar legal para parar, mas tinha uma praça e tinha uma pizzaria, fui beber uma água com gás. E aí o marido foi beber uma cerveja, que eu falei, não, eu dirijo daqui e tal, que ele gosta, que eu não bebo assim. E aí deixei ele beber cerveja, falei, eu vou levar o carro daqui para lá. Daqui a pouco me surge a atendente, que era a Marisa. Gente, parecia um menino de 13 anos. Um menino. Um menino mesmo, de 13, mas era uma mulher. Quando a gente viu a mãe, a gente era igual. Só que a mãe era a Marisa, sei lá, com 40 e tantos anos, 50 anos, sei lá. Era igual, ela só tinha o cabelo branco, a bermuda na mesma altura, a blusa de manga, tipo dessa, preta, igual um menino, eram iguais. Eram duas mulheres iguais, mas pareciam um homem. E isso chama muito atenção, porque elas são pessoas comuns, mas do mesmo sistema familiar. Então a mãe abriu aquele negócio, a filha foi fazer, a filha se vestia igual a mãe. Você não, a gente não conseguiu identificar que era uma menina, por isso eu perguntei assim, qual é o seu nome? Ela falou Marisa. Quando ela falou Marisa, eu entendi, mas ela não tinha nem orelha furada, parecia um menino pré-adolescente. E a mãe parecia realmente um homem. Mas você olhava o rosto da mãe, você via a mulher. Mas como a menina parecia um pré-adolescente, você não via a, a questão de não ter barba, tudo isso. É importante a gente saber que a gente vai pegar coisas do nosso sistema sem nem sequer, sem nem sequer titubear. Porque é importante pertencer. É importante para a gente pertencer. Agora, é mais importante pertencer à sua família de origem ou conseguir o que você quer? Esse questionamento que a gente tem trazido nos planos de voo da Academia Constela Amor. O que é mais importante? Pertencer a um lugar que você já pertence, muitas vezes vivendo dificuldades, situações ruins, ou fazer o que você quer, deixando essa necessidade para trás? É um caso para a gente refletir. Então, aproveitem a linguagem, aproveitem as palavras, aproveitem as falas, a sua linguagem local, aproveite isso para você entender se você é você mesmo ou se você está apenas reproduzindo o seu sistema familiar.
perguntas. Estão todas bem? Na próxima semana, vocês, por favor, tragam papel e caneta para vocês responderem, porque teremos perguntas do capítulo 5 ali. E aí você pode comprar até um caderninho para a gente fazer esse livro, caderninho fininho, para vocês responderem esse livro, porque esse livro tem muito. Eu comecei a ler o capítulo 5 já, né? Capítulo 5. Já estou no 7 mesmo. Ele é bom de... não, ele é bom de ler, assim, né? Interessante. Eu estava com um pouquinho de tempo. Mas vai aprofundando, a gente vai ficando assim, sem... Ainda bem que a gente está conversando sobre esse livro, né? Porque vai aprofundando de um jeito que você até... Eu falo assim, será que é certo? Sei que não existe o certo e errado né, na constelação e tal, mas a gente fica naquela perspectiva se a gente fez, se isso que eu estou pensando é o que está pedindo, né, o que está pedindo, é isso mesmo? Então a gente fica meio na dúvida. Ou então é só eu. Esse livro ele vai aprofundando tanto nas perguntas, que tem uma hora que você larga ele. Se não tiver, você vai largar, porque ele vai trazer tantos questionamentos. Então, é o mesmo princípio do protocolo que a gente tem na academia. Você vai ter uma hora que Tem, você vai querer parar. E falar não, assim, tem um mês que eu li, tem já umas 3, 4 semanas que eu parei. né? É igual o livro da história da minha mãe, né? Que tem A Casa da Vida. Eu teve uma hora lá que eu parei, já tem 4, 5 anos que eu não abro. Parei, mesmo, assim, morro de vontade de pegar e terminar de ler, mas está lá, fechado. Não consigo. É, eles mexem com algo. Nossa. Sibeli, levantou a mão? Eu comecei a fazer hoje o capítulo 5. Eu já tinha começado na semana passada e hoje fui destrinchando, mas eu destrinchei. Olha, era 4:30 da tarde, assim, eu dei uma respirada, eu falei, meu Jesus amado. Mas é engraçado que é importante que eu quero marcar uma constelação e eu fui elencando várias coisas que estão me incomodando e tal. E aí eu parei uma hora para você e falei, gente, mas se eu for constelar tudo isso que eu estou marcando, e eu falei, meu, vai faltar um dia da vida para constelar. E aí, nesse É. exercício, me veio o motivo central para eu fazer a constelação que eu acho que vai linkar pelo menos uns 70% de tudo que está ali nesse fato. Então, eu achei bem. Ele é pesado, mas achei bem importante. É bem esclarecedor. Verdade. É bem E isso. aí me veio uma dúvida da seguinte: veja se eu estou errada. Eu vejo hoje em dia, a impressão que eu tenho hoje é que existem duas linhas de consteladores. Uhum. Uma linha um pouco mais que defende mais essa parte de você ter que se aproximar do pai e da mãe a qualquer custo, que é mais ou menos o que ele fala ali, né, mais no início do livro, e uma linha que ele fala que você tem que tomar os pais, mas que você não tem obrigação de conviver, que você não tem obrigação de assim, de fazer por onde, sabe? De se esforçar, alguma coisa parecida. É, como que dá para ver isso? Olha, tomar os pais é tomar a vida. Não Sim, precisa realmente, você não precisa morar com eles, você não precisa falar com eles. Você precisa entender que eles têm uma importância na sua vida, sim. tá? Eles são importantes. Mas Uhum, ficar só olhando para eles faz com que você perca todo o resto. Você tem filho. sim. Você para de olhar para o Uhum, seu filho, para olhar para os seus pais, a força ela não está mais indo para o futuro. Ela para. uhum, entendi. Isso é essencial. Mas, se eu quero ir, ao mesmo tempo, se eu quero ir só para o meu filho, sem considerar que eu estou aqui por eles, eu posso sentir falta de força.
Eu estive com o Bert em 2017 e ele falou assim, a constelação ela não é minha, ela tem vida própria. E ela vai se desdobrar, não foi essa palavra que ele usou, mas ele usou uma palavra desse sentido, de uma maneira própria para cada uma das pessoas. O que ele ensinou, quando entra em contato com outras pessoas, vão ter desdobramentos. Então, nós temos aí Sim. uma pessoa que já fala ali quem, os dentes, quem representa quem. Nós temos pessoas que constelam com cavalos, nós temos pessoas que constelam só animais. A pessoa, quando ela é tocada por esse trabalho, ela vai desenvolver a própria metodologia. Por isso é importante a gente estudar as bases filosóficas. Esse trabalho dele, ele é bom porque ele vai mostrar para você como, assim como a gente faz na escola Constela Amor, como que no dia a dia você percebe o que está acontecendo com você. Sim. O que você faz, fala, sente, pensa, que fala, que conta, faz uma fofoca do seu trauma, né? A gente fala, o corpo é fofoqueiro. A gente fala isso Uhum. na academia, na Constela Amor. O corpo é um fofoqueiro. Conta, revela tudo. Mas a tua boca também, a tua língua também. Então, a linguagem verbal e não verbal, ela é fofoqueira mesmo. Ela vai contar aquilo da tua história. Isso é essencial para a gente e tem muito a ver com o que ele fala. E tem muito a ver com o trabalho sistêmico da constelação. Agora, porque um faz uma linha, outro faz outra, não existe uma certa e errada. Se a gente for para esse lugar, a gente não vai tirar o pertencimento. Isso está contra a constelação. Não dá, porque o outro age diferente, não dá a mim o direito de julgá-lo ou me julgar melhor que ele, ok? Então, essas duas linhas, ambas estão certas. Ambas estão certas, mas cada uma por um lado. Então, a gente tem que estudar toda a linha para entender o que que ela fala e toda a linha que a outra fala. E isso não é muito diferente de algumas matérias que a gente vê. A gente vê isso no direito, a gente vê isso na medicina. Um médico fala para ele de um jeito, outro médico, se for o protocolo de fulano é dessa forma, se for o protocolo de Beltrano é dessa. Silvia de Piedro é para lá, daqui de Moraes é para lá. Alexandre de Moraes, sabe? E, Sim. e a constelação, ela está num processo profundo de... Está iniciando um processo mais forte na linha acadêmica. Em breve nós teremos mais bases que vão corroborar para que a constelação seja vista como uma ciência. Da mesma forma que a psicologia é uma ciência empírica. Não é uma ciência é, acadêmica. Exato. Consegue provar que encontro de A, B, C, D vai gerar o trauma X. Não consegue. Ela não é exata. Ela é empírica. É pela experiência. Então, por isso que a psicologia, para o pessoal que é acadêmico, que é exato, que é lógico, para eles, ela é uma pseudociência também. Porque ela não... A mais B mais C vai dar sempre ABC na física, matemática, ou quase sempre, né? Porque às vezes eles também acham outra coisa. Se eu botar alicerce, tijolo, num prédio de uma determinada forma, eu vou ter um tipo de estrutura, se eu botar de outra, vai... Isso, sempre que eu repetir algo na engenharia, eu vou ter o mesmo resultado. Sempre que eu repetir algo na matemática, da mesma forma, eu vou ter o mesmo resultado. As humanas, isso não acontece. Então, sempre que eu repetir algo, sempre que eu repetir um pai que bate no filho, esse filho vai bater no filho dele. Sempre que eu repetir uma mãe que abandona o filho, esse filho vai ser usuário de drogas. Sempre que um pai for um criminoso, o filho vai ser um criminoso. Então, a gente não vê isso. E a psicologia não vai explicar, a filosofia não vai explicar.
A psicanálise não vai explicar. A Haitiana não vai explicar, e a sistêmica não vai explicar. A sistêmica consegue perceber qual é a dinâmica que aquela pessoa está reproduzindo. Então, é importante a gente ter essa consciência. Não sei se te respondi, mas Respondeu. ok, obrigada. Oi, Marcela, Oi, Fátima, tudo bem? tudo bom? Não, eu estava vendo aí a gente falando sobre as memórias, né? Aí eu tive uma dúvida. Pode estar, que nem, por exemplo, eu perco a memória muito fácil, né? Eu esqueço muitas coisas e depois que eu comecei a tentar cuidar de mim, parece que piorou mais ainda, né? Inverto o nome de paciente, esqueço muita coisa. E aí agora com a gente estudando sobre as memórias, essa linguagem, eu tinha um apego muito grande com a minha avó. E a minha avó tem Alzheimer, tinha, né, que ela já faleceu. Tinha Alzheimer. Eu posso carregar essas percas de memórias que eu tenho hoje por querer pertencer a ela, por esse apego, essas coisas assim? Sim, é possível uma lealdade familiar. O mais importante que você pode fazer, essas memórias, essas lacunas, elas têm uma função para você, como elas tinham para sua avó. Algo no sistema não deve ou pode ser lembrado. Normalmente é algo Tá, difícil, mas tem tempo de ver. Aí tem que fazer, lembra? A, B, C, na engenharia não, a gente não, a gente tem que ir lá. Ok, estou perdendo o nome de paciente. Estou perdendo o número da minha conta. Ok, estou perdendo meu número do Pix. Isso tem a ver, muitas vezes. Vai ver que está relacionado ao trabalho. Diferente de esqueci qual o nome, esqueci os ingredientes de uma receita, que tem uma linha totalmente dentro da casa. Então, quando acontece, o que eu é para me esqueço? prejudicar, eu já percebi. São Aí, esquecimentos para me prejudicar, dentro do né? ambiente de trabalho. Dentro do ambiente de trabalho em casa, né? Por exemplo, depois comecei a cuidar de mim, esqueci chapinha ligada, eu quase fiz um incêndio dentro de casa e saí, essas coisas, sabe? Porque é para prejudicar mesmo. Sim. Aí, só que aí eu pensei agora, quando eu estava falando dessas memórias, nessa minha avó, que foi uma pessoa que eu tinha um apego muito grande, ela me amava muito, falava para todo mundo, ah, você é minha preferida, essas coisas. Aí eu falei, poxa, devo ter alguma coisa aí com ela, talvez, né? A avó paterna? Materna, Mas você olha pro lado do pai quando você fala isso, viu? Para aula maior, né? bonita. Ó, Tá bom. tá na formação. Você olha pro pai. Seu pai criticava essa avó porque ela te esquecia? Não, mas meu pai, agora que você falou, ele é esquecido também um pouco. Aí, Ele é, eu não lembrava, não. Ele conta as mesmas histórias várias vezes, não é nem esquecido, mas ele tem isso de contar várias vezes a mesma história. existe uma diferença, tá? Esquecer a chapinha ligada, na verdade, é uma distração. Você não checou todos os pontos. Isso é diferente de você esquecer o nome do cliente. São coisas diferentes. Uma coisa é, eu esqueci de carregar o meu celular. Eu não me atentei que ele estava com a bateria baixa. Fui lá, a bateria dele está baixa. Eu não me atentei. Você não atentou. Você fez o cabelo, deixou ela ali, você provavelmente fez uma série de outras coisas e não desligou. É isso. É diferente. Ali foi um tipo, você talvez não tenha guardado as coisas, porque se você fosse guardar, você ia ver que ela estava ligada, você ia tirar ela, deixar É, ela não guardei, guardar. deixa. Você não fez uma finalização. Aí eu já olharia se você finaliza as coisas. Ou se você deixa. Você deixa a louça na pia depois que você vai, ou você lava. Se não for, começa a finalizar. Então, eu vou sair, acorda mais cedo para dar tempo de você guardar as coisas. Maquiagem, arrumar a pia, para que isso fique finalizado, fique arrumado. Isso é uma organização. Isso é uma questão de organização. Agora, você esqueceu o nome de um paciente que está sempre com você, aí ele tem uma outra função. São duas coisas diferentes aqui.
Tem que olhar para duas coisas. São duas coisas. Ou você está com problema de início e fim de coisa. Qual é o início? Quem é o paciente, o nome dele. Eu preciso do nome dele aqui na ficha. Aí você está com. Talvez você esteja fazendo tanta coisa que você não está dando. Você está fazendo as coisas de qualquer jeito. Aí você não está dando início, meio e fim às tarefas. Você precisa terminar. Quando eu saio daqui, eu arrumo isso aqui. Hoje, inclusive, atendi agora há pouco com hidroconstelação, e aí vou começar a atender vocês. Está aqui. Vou dar a próxima aula, isso aqui não vai estar aqui. Só porque a gente começou em cima. A gente começa a ter início, meio e fim das coisas. E aí verifica se a sua melhora não, sua memória não melhora, Vai melhor. tá Vou bom? ver. Tá bom, obrigado. Obrigada. Bom, é isso. Semana que vem vamos começar. Quem puder, tenha um bloquinho de notas para poder ir respondendo as perguntas que vão começar a surgir nesse livro, que é bastante importante. Nos vemos na próxima segunda-feira, aqui nesse mesmo Contela Canal. Queridas, Boa noite, gente. Obrigada, boa noite, obrigada, ótima Flávia. semana. Gratidão. Tchau.